Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E hoje nós vamos falar de cinema, cinema de guerra. Talvez você seja como eu, adora a guerra, adora ler livros de guerra, filmes de guerra, gibis de guerra, tudo relacionado à guerra. E aí as pessoas acham que a gente é algum psicopata. As esposas ou namoradas não gostam de assistir o filme conosco, você tem aquele capacete, aquela medalha guardada no seu escritório, todo mundo olha torto, acha que você é um diretor de museu ou algo semelhante. E quando você viaja então para a Europa para visitar não a Disneylândia, não a Torre Eiffel, não o Arco do Triunfo, mas para visitar campos de batalha. Aí então todo mundo fala, puxa vida, é maluco mesmo. Mas não é. É que na nossa formação, acho que você, assim como eu, se identificou com alguns elementos que fizeram parte da sua formação cultural, da sua formação cinematográfica, bibliográfica, enfim. Você foi influenciado por algumas coisas, assim como eu fui. Então esse vídeo é para falar um pouquinho sobre a influência dos filmes de guerra em mim, na minha formação, o que me levou a gostar de histórias de guerra e também a fazer até o curso de história, no que eu sou graduado e dei aula aí durante 20 anos, e hoje faço turismo de guerra, o que também é um pouco diferente no Brasil. Mas o motivo, ou parte do motivo de eu ser assim, são esses filmes que eu assisti na minha juventude, no começo da minha vida madura, e fizeram parte da minha formação, me fizeram gostar das histórias de guerra. Esse filme, logo aí no começo, se chamou no Brasil 8 Homens de Ferro, Eight Iron Men. É um filme americano, produzido em meados dos anos 50, e conta a história de um grupo de soldados americanos, sendo que um deles fica preso dentro de um buraco de bomba, sob fogo de uma metralhadora alemã. E os outros tentam resgatá-los, alguns tentam, outros não. E o filme gira em torno desse enredo simplório, mas ao mesmo tempo que trabalha as individualidades desses soldados, mostrando o pensamento americano naquela época. Esse filme eu assistia nos anos 70. Na época eu morava na zona rural, aqui no sul de Minas, e uma das poucas diversões, além de pescar, apanhar jabuticaba e andar a cavalo, era assistir os filmes que passavam na televisão, em especial na sessão da tarde, em preto e branco, uma televisão antiga. Mas esse filme, 8 Homens de Ferro, é a primeira memória cinematográfica que me vem quando eu fiz esse exercício de entender por que eu gosto tanto de estudar, de ler e de assistir sobre as guerras. Quando assisti esse filme eu devia ter 13, 14 anos, talvez um pouco menos, e o filme marcou muito por conta dessa história, né, dos soldados tentando resgatar um que estava preso numa armadilha, e enquanto discutiam a relação entre eles. E esse filme impactou no meu querer saber mais após assistir o filme, e foi ali que eu comecei a despertar esse interesse sobre a guerra, especialmente sobre a Segunda Guerra. E ainda mais importante por ser na Itália. E a minha família, meu avô veio da Itália, então isso também ajudou no impacto. Filme em preto e branco, com bons atores, um enredo que prende, um final bacana, que eu não vou contar. Enfim, comecei ali a gostar da guerra, com o filme 8 Homens de Ferro. Nessa época que eu morava na zona rural,
eu vinha para a cidade, às vezes a cavalo, de carroça, trator, enfim. Tinha as aulas, voltava, ficava na casa do meu avô durante a semana e voltava aos finais de semana para a roça, para a zona rural. E na época o meu tio também gostava muito dessas histórias de guerra e falava, hoje vai ter um filme legal. E aí me lembro de ter assistido depois de ter visto o 8 Homens de Ferro, um outro que me impactou de uma maneira tremenda, e um filme que eu sempre volto a ele continua atual e continua me dando muito prazer em assistir. Tá? É o Expresso de Von Ryan. A primeira vez que assisti o Expresso de Von Ryan foi num sábado à noite na sessão de gala. Não sei se alguém aí lembra de assistir os filmes da sessão de gala. Era tarde, mas o filme espetacular, estrelado por Frank Sinatra e outros excelentes atores no elenco. A história também é na Itália, né? Um piloto americano que é abatido e depois é levado prisioneiro para o campo italiano de prisioneiros. Então ele fica sob a guarda dos italianos até que os alemães vêm e tomam a guarda dos prisioneiros americanos dos italianos e começa a despachá-los para os campos de concentração na Alemanha, onde os prisioneiros então se rebelam, tomam o trem e daí desviam para a Suíça numa fuga de gato e rato contra os alemães nos Alpes suíços, e a perseguição constante, uma tensão o tempo inteiro. O filme é muito bom, fez muito sucesso no cinema na época, mas a primeira vez que eu vi, como eu disse, foi a ideia dos anos 60, eu assisti pela primeira vez na sessão de gala nos anos 70, e algumas cenas marcantes. O começo com os italianos cuidando bem dos prisioneiros americanos, ao contrário dos alemães. Depois, a fuga dentro do trem, ela é filmada de uma maneira muito tensa e muito intensa, agoniante até. Me lembro quando eu via os soldados americanos, os ingleses, fugindo por debaixo do trem, o trem em movimento e o trem passando sobre eles e eles tentando fugir, rolando sobre os trilhos com o trem em movimento, enfim, cenas muito tensas. E aquilo foi, logicamente, absorvendo a minha atenção e marcando essas imagens desse filme. Me lembro também da cena, os americanos vestidos de alemães conversam com outros alemães sem saber falar em alemão, só o padre, que estava vestido de oficial alemão, que sabia o alemão e fazia gestos para o outro que estava sendo perguntado pelo alemão, que pensou que era um amigo. Enfim, uma cena muito, muito bacana, que também marcante, onde ele troca um relógio, uma meia de seda com o soldado alemão que estava conversando com ele. E o final, o final, depois de muita perseguição, o final é marcante, é um dos finais mais marcantes do cinema que eu já vi, e que nos faz gostar e admirar ainda mais o filme. Não vou contar o final, mas ele é muito tenso. Tá? Não se esqueçam, Expresso de Von Ryan é outro filme que fez parte da minha formação. Outro filme marcante, dessa vez que eu assisti pela primeira vez, me lembro bem, foi na sessão da tarde, foi A Raposa do Mar, The Enemy Below. É um jogo de gato e rato entre um comandante de um destroyer americano, interpretado por Robert Mitchum, e o comandante de um submarino alemão, interpretado por Kurt Jürgens. Dois grandes atores, e o filme é o tempo inteiro uma caçada entre o destroyer e o submarino alemão. Com um final também meio diferente, porque até então os alemães eram vistos sempre como os malvados nos filmes, e nesse filme não, há uma igualdade entre os dois comandantes, e isso torna esse jogo entre o submarino e o destroyer, o desfecho final do filme, muito diferente das produções até então que eu assistia, e também marcou bastante a minha formação e meu gosto pela Segunda Guerra, no caso pela Guerra Marítima, que é muito interessante, como até hoje você tem aí o Greyhound, o novo filme que foi lançado com Tom Hanks, que tem mais ou menos a mesma temática.
Desse período em que eu vivia na zona rural da minha cidade, assistindo muitos filmes, especialmente de guerra, um que marcou também demais foi O Mais Longo dos Dias, né? The Longest Day, um filme do início dos anos 60, baseado no dia D, ou exatamente sobre o dia D. Muitos consideram o melhor filme sobre o desembarque do dia D, melhor até do que o Resgate do Soldado Ryan. Eu acho ele mais completo, enquanto o Soldado Ryan fixa num episódio, o Mais Longo dos Dias mostra todas as praias e as ações antes e depois do desembarque. É muito interessante. Principalmente o começo do soldado alemão, que todo dia levava o rancho num cavalo para o pessoal que estava nas casamatas na praia, e de repente ele dá de cara com aquele imensidão de navios, e ali ele sai o alerta da invasão. O filme tem muitas cenas marcantes. A cena do paraquedista pendurado na torre, e enquanto os sinos tocavam, lembra-se que a 101ª Divisão saltou na Normandia antes do desembarque e parte deles caíram em Sainte-Mère-Éclise, o que é mostrado no episódio do filme. E o soldado ficou, o famoso soldado, John Gave, né, está lá até hoje, o boneco, né? Nós tivemos a oportunidade de ir a Sainte-Mère-Éclise numa das nossas jornadas, e fica o convite para você ir. O ano que vem estaremos de novo nas praias do dia D, inclusive Sainte-Mère-Éclise, que é esse episódio que é mostrado aí no filme, né, do paraquedista que ficou pendurado na torre da igreja, e imortalizada essa cena. E quando eu tive a oportunidade de ir a Sainte-Mère-Éclise e ver a igreja e o boneco do paraquedista ali, realmente é uma sensação muito única. E de novo, o filme levando a gostar, a formação e o interesse pelas histórias de guerra. Mas não é só essa a abordagem do filme. Ele mostra a batalha como um todo, e com grandes atores, John Wayne, Robert Mitchum e tantos outros. O próprio desembarque na praia de Omaha é uma parte principal do filme. A representação do desembarque é muito bem feita, e das dificuldades que eles tiveram ali durante o desembarque, da resistência feroz dos alemães. E também foi muito marcante quando nós, do Sacred Ground, tivemos a oportunidade de ir até Omaha e de ver com os nossos olhos, pisar naquela areia, todo aquele cenário que fazia parte do filme, mas que principalmente fez parte da história. Então você também está convidado para ir. Se você gosta de história de guerra e por conta de filmes como esse, né, o ano que vem estaremos novamente na Normandia. Você está convidado a fazer parte do nosso grupo, tá bom? Outras cenas se sucedem, mostrando o lado alemão também neste filme. Enfim, é um filme longo, porque também foi o mais longo dos dias, então é um filme longo também. Mas ele pega tudo, desde a resistência dos alemães, a força aérea alemã ineficiente, os soldados britânicos, os soldados canadenses, os soldados americanos e suas ações. É um filme completo que vale a pena assistir e que fez parte desse meu gostar de guerra. A guerra, ela é feita de muitas ações que são marcantes. E quando assisti 30 Segundos sobre Tóquio, esse filme me marcou demais. Também assisti ele numa sessão de gala, tarde da noite, mas um filme que te faz ficar sentado tenso na cadeira, porque é uma missão audaciosa, a missão do James Doolittle. Logo após o ataque à japonesa Pearl Harbor, os americanos organizam um contra-ataque, uma resposta, e treinam pilotos para decolarem com aviões B-25 de porta-aviões e aí jogarem bombas, bombardearem Tóquio como uma resposta. E depois eles não tinham como voltar, eles tiveram que fugir para a China. Alguns morreram, outros sobreviveram, conseguiram voltar. E esse filme, antigo, preto e branco, o filme da década de 50, também passou na televisão e me fez admirar a ação desses pilotos, dessa coragem que tiveram de cumprir essa ação. O filme é muito tenso, as cenas de bombardeio são bacanas e também o pós-bombardeio também é muito legal. Esse episódio já foi mostrado em outros filmes, como
o Pearl Harbor, ou mesmo no Midway, mas o 30 Segundos sobre Tóquio, ele tem um sentido, acho que meio que documental, que me fez imediatamente, ao terminar o filme, pegar um livro, e na época você não tinha internet, não tinha Google, não tinha... Era livro mesmo, né? Ir para a biblioteca e procurar alguma coisa para saber mais sobre essa ação audaciosa. Essa ação desse grupo de pilotos, né, planejada e muito bem executada, do 30 Segundos sobre Tóquio, para mim foi sobrepujada depois, quando, logo em seguida, no mesmo ano, se não me engano, assisti um outro filme feito nos anos 60, sobre o soldado mais condecorado da Segunda Guerra Mundial, que, por sinal, depois virou um ator de filmes de guerra e de faroeste. E ele fez um filme autobiográfico, chamado Terrível como o Inferno. O soldado Audie Murphy. E o filme conta toda a sua trajetória. Me identifiquei muito, talvez, pelo início do filme, onde mostra a sua vida no campo, né, na zona rural dos Estados Unidos, assim como eu vivia também na zona rural. Então isso foi um ponto de identificação. E também a família grande. Eu tenho 5 irmãos, então também você cria algumas ligações ali, né? E depois ele é convocado, vai para a guerra, e começa a lutar na Itália, depois vai para a França e por fim chega à Alemanha. E ali ele começa a fazer uma série de ações que o levaram a ser o soldado mais condecorado do filme. Uma cena marcante no meio de um combate na Itália, ao invadir uma casa, ele, após matar vários alemães, ele se assusta e vira rapidamente, porque a porta do guarda-roupa estava abrindo e ele metralha, mas na realidade ele estava atirando no espelho. E essa cena ficou na minha cabeça até hoje, né? Essa é uma cena que me marcou na minha formação cinematográfica e no meu gosto pelas histórias de guerra. O filme também tem uma outra cena famosa, quando ele reencena o seu maior ato heróico. Teve vários, mas no final, quando ele, em cima de um tanque, ele segura mais de 200 alemães que estavam avançando em campo aberto, enquanto seus companheiros estavam feridos, e ele, com a .50 de cima do tanque, ele segura, mata vários alemães e os outros recuam. Isso deu a ele várias medalhas, aconteceu na vida real, e deu a ele várias medalhas, como a Distinguished Service Cross britânica, a Purple Heart americana, a Medal of Honor americana, a Pour le Mérite francesa, enfim, foi o soldado mais condecorado da Segunda Guerra Mundial, e a história de seus feitos fizeram parte da minha formação, a história do meu gosto de querer sempre saber mais sobre guerras. Um outro lugar marcante que ficou impregnado na minha memória e que eu tive a oportunidade e o privilégio de já ir até lá por 2 vezes foi a famosa Ponte Longe Demais em Arnhem, e o filme chamado Uma Ponte Longe Demais, A Bridge Too Far. É um filme de 1977. Eu tive a oportunidade de assistir pela primeira vez no cinema, em tela grande, o que foi um espetáculo. Talvez seja o primeiro filme de guerra que eu vi assim numa tela grande. Aquilo me marcou profundamente. Quando eu tive a oportunidade de ir a Arnhem, pisar naquela ponte, cruzando o rio que faz a fronteira com a Alemanha, o Rio Reno, foi um privilégio muito grande, e a imagem do filme certamente veio rapidamente à minha cabeça. Não só pisamos na ponte, como fomos também ao cemitério onde os paraquedistas britânicos e americanos e canadenses foram enterrados após a batalha, que foi uma derrota, né, dos aliados, porque eles saltaram em cima de 2 divisões Panzer alemães que estavam ali descansando. O filme gira em torno dessa batalha. O filme é espetacular, com um grande elenco, nomes como Sean Connery no elenco, Michael Caine e tantos outros. E as cenas de combate são bem realistas. E a ponte, quando fomos até a ponte conhecê-la, realmente ela foi reconstruída, porque ela colapsou durante a guerra, mas ela foi reconstruída igualzinho, então o cenário ficou perfeito, igual no filme. E esse filme fez parte também dessa minha formação de história, tanto é que me levou a conhecer a Ponte Longe Demais.
não se esqueçam, né? Você vai ter oportunidade de pisar também na ponte Longe Demais, como eu pisei. E o grupo que foi conosco, né, o ano passado, iremos novamente fazer o roteiro da França, Holanda, Bélgica, e na Holanda iremos a Arnhem conhecer novamente. Para quem não conhece a ponte Longe Demais, você está convidado para integrar o nosso grupo, tá? Não se esqueça, o pacote para essa viagem já está à venda, entre em contato, garante o seu lugar, tá? A gente só tem 20 pessoas para ir, só 20 lugares, e já tem muita gente de olho aí, então corre, garante o seu lugar. Em meados dos anos 80, grande novidade, chegou para arrebentar o videocassete. O videocassete proporcionou a nós, amantes do cinema, e principalmente do cinema de guerra, a possibilidade de ter acesso a obras e fugir da programação da TV, porque nós ficávamos limitados. Quando a TV anunciava um filme de guerra muito bacana, a gente ficava com a expectativa para assistir e refém do horário, era uma dificuldade. Com o videocassete você podia assistir a hora que você quisesse e o filme que você quisesse. É óbvio que não tinha tantas opções assim à época. O primeiro filme que eu assisti em videocassete foi Os Canhões de Navarone. Foi na casa de uma amiga minha e o irmão dela era o dono de uma empresa que consertava televisão, eletrodoméstico, essas coisas. E, obviamente, ele trouxe a novidade o mais rápido possível para a cidade. E quando chegou, o pessoal se reuniu ali na casa do Zé Américo, que é esse amigo meu, para assistir um filme, e o filme era Os Canhões de Navarone. Foi um prazer assistir aquilo, principalmente pela novidade, né? Eu também não tinha assistido ainda Os Canhões de Navarone, embora ele tenha passado no cinema, ou se eu assisti, a minha memória não me lembrou, mas o fato é que me lembro sim de ter assistido Os Canhões de Navarone em uma sessão especial num videocassete, numa televisão de tela normal. Mas o lance era a novidade, então quando um veículo alemão explode e cai na ribanceira, a gente congelava a imagem e voltava para ver como foi feito. E isso ficou marcado também. Principalmente porque depois eu fui pesquisar sobre os canhões de Navarone e descobri que nunca existiram os famosos canhões de Navarone, né? Eles foram baseados nos canhões que tem em Gibraltar e que protegiu ali a entrada do Estreito de Gibraltar. Mas é um filme que fez parte, me fez gostar também ainda mais da Segunda Guerra e das histórias de guerra. Gostar do filme Fugindo do Inferno, né? Esse eu assisti no cinema, tela grande, no cinema São Sebastião, na minha cidade, 900 poltronas no cinema. A maioria de vocês não sabe o que é um cinema com 900 poltronas, né? É o que tinha nesse cinema na minha cidade. Tela grande, 70mm, e um deleite para os olhos assistir aquela história fantástica daquele grupo de pessoas extraordinárias que fugiram de um terrível campo de concentração alemão. Como não esquecer também da imagem do Steve McQueen com a sua moto saltando as cercas e fugindo dos alemães, ou tentando fugir dos alemães, após ele e todo o seu grupo, que tinha Charles Bronson, James Coburn e tantos outros atores espetaculares, um elenco de primeira. A história do túnel escavado, que é baseado em fato real. Fugiram do campo de concentração e aí se espalharam pela Alemanha, cada um tentando atingir a fronteira com a Espanha, ou com a Suíça, ou o Canal da Mancha, enfim. E o Steve McQueen com a sua moto fazendo barbaridades. O que eu fiquei sabendo muito depois que eu assisti o filme é que o Steve McQueen, além de pilotar a sua própria moto saltando sobre as cercas, nas famosas cenas, ele também pilotou a moto do alemão que o perseguia e também saltava a cerca, porque o ator ou o dublê contratado para fazer a cena não conseguia saltar a cerca. Então ele fez o papel dele próprio, do fugitivo, e fez o papel do alemão que o perseguia, porque a sua habilidade em usar a moto naquelas cenas. Mas não só essas cenas, tem muitas outras, como o cara que escavava o túnel, mas tinha um pouco de claustrofobia, e tantos outros personagens marcantes que impregnaram na minha mente, eu acho que de todos que assistiram esse filme,
que além da música também, que é muito bacana, que a gente usa até aqui nos nossos programas, esse filme certamente fez parte aí da minha formação histórica, cinematográfica e do gostar das histórias da Segunda Guerra. Por fim, para fechar esse ciclo aí do meu gostar de guerra a partir do cinema de guerra, tem um filme que é imperdível, que eu assisti a primeira vez na tela grande, depois eu li o livro, assisti de novo o filme, revejo ocasionalmente, que é A Cruz de Ferro. A Cruz de Ferro, dirigido por e eu vou falar, é o primeiro diretor de filmes dentro desses 10 que eu enumerei aqui, que eu vou citar, mas ele é o mestre, o Sam Peckinpah, fez esse filme baseado na frente russa, os alemães e os russos. Ou seja, foi um dos primeiros filmes que eu assisti em que os americanos não são os grandes heróis da história. Na realidade, você só tem anti-heróis. Você tem alemães malvados de um lado, mas são os personagens principais, e russos malvados do outro. E, teoricamente, foram os agredidos. Enfim, a história acompanha uma companhia alemã no frente russo, na frente de batalha contra os russos, ainda em território russo, e tem um sargento, que é o sargento Steiner, herói condecorado, e o seu comandante quer, por toda via, ganhar também uma Cruz de Ferro, que é a mais alta honraria militar alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Só que ele é meio covarde, e daí ele manda os outros, e ele não gosta do sargento, e eles fazem uma tramóia para que o sargento seja acidentalmente atingido durante a batalha. E esse jogo de disputa interna ali permeia todo o filme, enquanto mostra algumas outras histórias paralelas. O filme é muito bacana. O diretor Sam Peckinpah, não sei se vocês já viram outro filme dele, mas um filme de faroeste chamado Meu Ódio Será Sua Herança. Ele usa mais ou menos os mesmos recursos, a abertura com música e fotogramas parados. No final também, na batalha final, no meio da batalha, ele para a batalha, congela a imagem, e o sargento Steiner está com aquele riso nervoso. Isso também remete ao outro filme, Meu Ódio Será Sua Herança. Enfim, e a representação alemã e a representação russa me mostrou um outro ângulo da Segunda Guerra Mundial. E a partir daí, isso em meados dos anos 80, eu comecei a pesquisar mais sobre a frente russa. E aí você vai tendo dimensão do tamanho que foi a frente russa e as batalhas que ali ocorreram, que põem todas as outras batalhas que aconteceram no Ocidente assim num segundo plano, né? Porque a guerra realmente ali foi muito maior, e as batalhas foram muito mais envolventes e mais decisivas também. A partir daí eu aprendi a gostar de cinema russo e passei a assistir alguns outros filmes de guerra russos que são muito bons. Lembre-se, esses 10 filmes não são os 10 melhores filmes de guerra, na minha opinião, tá? Mas são 10 filmes de guerra que fizeram parte da minha construção histórica e do meu gostar de histórias da Segunda Guerra Mundial. Então, você pode discordar de vários outros filmes. Mas esse filme eu não gostei, esse filme não é bom. Mas eles foram importantes na minha formação e no meu gostar das histórias de guerra. E para você, quais foram os filmes de guerra que você gostou? Escreve aí nos comentários, manda pra gente comparar e discutir um pouco sobre isso, tá bom? Mas antes de eu ir embora, eu gostaria de lembrar você que, estando inscrito no canal, deixando o seu comentário nesse vídeo e dando o like, e também indicando o nosso canal para mais 5 amigos, você estará concorrendo à moeda comemorativa de St. Mary Eclise, do paraquedista na torre, e também a placa do dia D, essa belíssima placa que vai enfeitar aí o seu escritório. Nós iremos fazer o sorteio em breve com a presença do Han, meu cunhado holandês, que estará aqui no Brasil, e iremos fazer o sorteio juntos para você, tá bom? Deixe o seu comentário aí. Até mais.